Se você chegou nesse vídeo é porque você quer descobrir como criar a sua batatinha frita no digital. E nos próximos minutos eu quero compartilhar exatamente esses bastidores. A batatinha frita no digital nada mais é do que um ecossistema de vendas online feito para que você possa vender mais, com mais lucro e mais previsibilidade. E existem 3 tipos de funis. No encontro de hoje eu vou compartilhar exatamente quais são esses funis, as suas variações e o mais importante, como você utiliza esses funis para que você possa criar o seu próprio ecossistema de vendas online. E eu me preocupei em trazer no encontro de hoje um plano prático para que você possa implementar. Então a ideia não é que você saia daqui somente sabendo quais são esses funis, mas a ideia é que você saia aqui com um plano prático de como você pode criar, transformar esses funis de experiência no seu próprio ecossistema de vendas online. Então você vai olhar para o seu contexto, para o seu momento, para aquilo que você vende e tomar boas decisões nesse encontro de hoje. E no final, se você acreditar que está pronto para dar os próximos passos e quiser ajuda para implementar esses funis, eu e a minha equipe podemos fazer por você e junto com você, ok? Bom, vamos lá. Todos os funis que eu vou apresentar aqui, eles já foram testados e validados em projetos de 5, 6, 7 e 8 dígitos. E quando eu digo que eu quero que você saia daqui com um plano prático, eu estou dizendo que eu reservei 3 tipos de planos, porque existem alguns perfis diferentes de pessoas, de profissionais, de empresários que utilizam a internet hoje para vender seus produtos e serviços. Por exemplo, eu sei que existe hoje no mercado um tipo de profissional que já tem uma carreira muito consolidada fora da internet, geralmente trabalha no escritório ou tem a sua própria consultoria, são prestadores de serviço. Então, eu estou falando de headhunters, recrutadores, consultores de vendas, médicos, advogados, psicólogos, personal trainers, que já são empresários, que já têm o seu negócio rodando fora da internet, já tem a sua clientela, já tem nome, já tem autoridade, mas quando fala de vender na internet, criar produtos, criar funis, viver da internet de fato, né, conseguir aí a tão liberdade que a internet oferece, essas pessoas ainda estão travadas. Elas conseguem utilizar a internet para lotar sua agenda, mas não conseguem utilizar a internet para criar um negócio digital. Ter mentorias, ter formações, ter cursos, e-books, vendendo e conquistando aí a sua independência, podendo trabalhar de onde você quiser. Então, a primeira meta, o primeiro plano que eu vou trazer para você é exatamente para que você possa ter uma previsibilidade, atingir seus 10, 15K, mas com previsibilidade para que você possa começar a fazer essa transferência, ter caixa no seu negócio para que você possa ir para um próximo nível. Então, primeiro, a gente vai buscar esses 10K, esses 15K, 20K com mais previsibilidade. E eu trouxe um plano prático para você, para que você possa implementar. Então, depois que eu apresentar todos os funis, a gente vai vir para esse plano prático. E eu sei também que tem um segundo perfil de empresários e empresárias, que são profissionais que já conquistaram essa liberdade do digital, já vivem do digital, porém, trabalham muito na questão de oscilação. Ou seja, geralmente esses empresários têm 1 ou 2 funis, ou fazem lançamento, ou fazem perpétuo, ou tentam fazer os dois, né? Faz lançamento e tem o perpétuo, mas ainda oscila muito. Num lançamento faz 40 mil, 50 mil, 60 mil, 80 mil, e depois fica ali vendendo 5 mil, 10 mil e nem isso, até chegar ao próximo lançamento. E ali no perpétuo acaba ficando muito no 0 a 0. Investe X valor e volta X valor. Às vezes fica até no prejuízo, porque tem que pagar a equipe, tem que pagar a plataforma, imposto e tudo mais. Então, a ideia é que você tenha um plano prático para que você possa atingir algo mais previsível também. Estou falando de 50K, 100K, dependendo do seu momento, dependendo dos produtos que você tiver, dependendo do seu nicho. Então, eu trouxe um plano prático para você também. E o terceiro perfil é a elite do mercado digital. É quem já fatura o seu 1 milhão por mês, fatura os seus 10 milhões por ano. O que fazer quando chega nesse patamar? O que fazer quando o tráfego já não é mais suficiente? Você coloca mais dinheiro, eu coloco mais dinheiro, mas não necessariamente isso se converte em vendas. Eu vou trazer um pouco também nesses bastidores do que fazer. Como olhar para esses funis, como olhar para o mercado e tomar as melhores decisões. Beleza? Ok? Bom, e por que o encontro, e por que essa aula de hoje é tão importante? Por que você deveria ficar comigo aqui até o final? Bom, 2026 já começou, né? E começou aí com uma grande novidade, que são os impostos em cima do tráfego pago. Então, antes, você não pagava tanto para poder investir em tráfego pago. Tem alguns especialistas, como o Cadu, que é uma grande autoridade para mim, que diz que esse valor do tráfego pago que hoje está mais exposto, né, que agora é esses 12,5% daquilo que você investe, antes era diluído em outras ações, como o número de impressões e tudo mais.
Só que a gente vai ver agora nos próximos meses se isso realmente faz sentido, se não mudou muita coisa ou se realmente vai ter essa mudança, né? Então, alguns especialistas dizem que essa questão do tráfego pago, do aumento de tráfego pago, só mudou. Então, antes ele era convertido através de outras métricas e agora parece que tem esse imposto um pouco mais claro para pagar, né? Mas não só isso. Quando a gente olha para o mercado digital, eu até trouxe um comparativo aqui, né? Quem tá iniciando não sente tanto no bolso, mas quem já investe mais vai sentir mais. Mas a questão é, não só os impostos, né? O mercado digital em si, para ter um negócio digital, está muito mais... eu não sei se a palavra certa é difícil, mas se a gente for comparar com 10 anos atrás, 6 anos atrás, era mais barato você ter um negócio digital, era mais barato você manter um negócio digital. E não só mais barato, o lucro era muito maior também, né? Devido à concorrência, o mercado ser muito novo. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês, a criação de um ecossistema de vendas online, a criação desses funis com foco em experiência, é exatamente para que você possa sugar o máximo das suas ações, para que você possa extrair o máximo das suas ações. Então, se você investe R$1.000, se você investe 2.000, se você investe 20 mil reais, 30 mil reais, 100 mil reais em um funil de vendas, o ecossistema de vendas online, os funis com foco em experiência, é para que você possa extrair o máximo desse resultado. É por esse motivo que é tão importante você estar aqui nessa aula de hoje, você estar aqui vendo esse conteúdo que eu vou apresentar. Justamente pelo momento que nós estamos vendo no mercado. Está ficando mais difícil empreender, está ficando mais concorrido, o mercado está se sofisticando. Então, logo, nós precisamos melhorar cada vez mais as nossas estratégias de vendas. Porque o mercado vai continuar crescendo, pessoas vão continuar enriquecendo, e se você não mudar a forma como você está vendendo hoje, não assumir que precisa de um ecossistema de vendas online, que não dá mais para depender somente de 1 ou 2 funis, ou ficar nessa criação de conteúdo aleatório, você vai ficar para trás. Então, o encontro de hoje, essa aula de hoje, se você chegou até aqui, fique comigo até o final, porque o que eu vou apresentar aqui é o que está mudando o jogo de empresários e empresárias nesses últimos anos. E eu vou compartilhar os bastidores. Esses bastidores que eu falei, que foi testado de 5, 6, 7, 8 dígitos, eu vou compartilhar algum desses bastidores. Como que eu uso esses funis de foco experiências nesses projetos e como que você pode utilizar no seu. Então, o assunto ele é importante de hoje exatamente porque o momento que nós estamos vendo do mercado digital é um momento diferente comparado aos anos passados. Então, a gente está falando de um mercado que está se sofisticando, que para ficar nele, você vai precisar gerar caixa, vai precisar gerar mais lucro para o seu negócio. Porque com dinheiro, com lucro, você consegue reinvestir mais, você consegue ter profissionais melhores, você consegue investir mais em ferramentas, ou seja, você precisa extrair o máximo de lucro das suas ações, daquilo que você investe. E o encontro de hoje ele foi feito exatamente para isso. Beleza? Bom, e para começar essa conversa, para falar sobre os funis de experiência, para falar sobre a criação do ecossistema de vendas online, eu quero que vocês olhem para essa foto, olhem bem para essa foto aqui, porque tudo que a gente vai falar hoje, os funis que eu vou apresentar, eles foram desenvolvidos, eles foram criados exatamente quando a gente olha para o passado. Exatamente quando a gente olha para o que as grandes empresas americanas faziam para faturar milhões antes mesmo de existir a internet. Porque uma coisa que eu sempre falo e sempre vou repetir para os meus clientes é: no digital nada foi inventado. Tudo foi traduzido do físico, no caso do varejo, de empresas que vendiam milhões antes da internet. Então, ao invés de você ficar pegando aí conteúdos aleatórios da internet, ao invés de você ficar buscando por estratégias mirabolantes, porque tem muito isso. Muitos empresários ficam focando somente num funil, eles querem um hack milagroso, eles querem, principalmente quem está começando, né? Quando eu digo começando, não tô chamando você de iniciante, estou falando começando na internet. Você pode ser um excelente profissional fora da internet, uma excelente prestadora de serviço fora da internet, mas quando vem para a internet, a gente está falando de criar um negócio digital. E o que eu estou trazendo aqui para vocês é exatamente o que vocês precisam fazer para que esse negócio digital seja lucrativo. Então, olhe bem para essa figura. Quando a gente fala sobre negócio digital, sobre estratégia de vendas online, sobre funil, a gente precisa olhar para a história do nosso mercado. A gente precisa entender como os pioneiros faziam e como os grandes players da atualidade estão modelando e copiando esses grandes pioneiros. Então, olhando para o passado e fazendo exatamente a mesma coisa, porém, com o contexto da atualidade. Então, quando a gente olha para o mercado digital, a gente precisa olhar para o que foi feito antes mesmo do que é feito agora, beleza? Aqui eu trouxe até um comparativo, né? Quando a gente olha para o mercado digital,
comparado com os Estados Unidos, que é a grande referência dos brasileiros, quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente está falando que em 1998 começou a primeira empresa a facilitar a questão de venda na internet. Então a gente tem a ClickBank, que foi a grande pioneira do marketplace de afiliados digitais, que foi inaugurada em 1998. A gente tem a empresa do Jeff Walker, que ele foi o grande repercussor do lançamento no mercado lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil foi o Érico Rocha, mas lá nos Estados Unidos foi o Jeff. Então, tem aqui em 2010, quando começaram a criar as plataformas para vender cursos, assinatura. Olha só que bacana, a gente está falando que a partir de 1998 essa movimentação já começou lá nos Estados Unidos. Só que no Brasil, quando a gente olha para o Brasil, a gente está falando que isso vem em 2011. Olha só como o nosso mercado ainda é um mercado jovem, que está em amadurecimento. É por isso que está ficando cada vez mais sofisticado, porque está passando por esse amadurecimento. Então, quando a gente olha para a Hotmart, ela chegou em 2011. Quando a gente olha para a Eduz, que é uma grande outra plataforma também para infoprodutores, a gente está falando de 2014. Monetize, 2015. QIFI, 2020. Então, a gente está falando das grandes empresas que hospedam cursos, hospedam os infoprodutos. Olha só quando que eles chegaram no Brasil e olha quando foi feito nos Estados Unidos. Então, a gente está falando aí de 10, 14 anos de diferença. Ou seja, nada foi inventado aqui no Brasil. Hoje, as pessoas estão diante da sua característica. É claro que cada empresário tem ali a sua forma de vender, tem a sua metodologia, mas as estratégias de vendas online, o que é feito para vender é copiado lá dos Estados Unidos, é modelado lá dos Estados Unidos, justamente porque lá foi onde tudo começou. Então, olha que interessante isso daqui. E por que é importante vocês olharem para isso? Justamente para que vocês possam entender o momento que vocês estão hoje. Justamente para que vocês possam olhar para os grandes players do Brasil e se perguntar de onde esses grandes players tiraram essas referências para vender online. E quando você começa a se perguntar, quando você começa a investigar, quando você começa a olhar para os players americanos, você começa a entender um pouco mais. E eu trouxe um pouco eu trouxe aqui uns exemplos de players americanos e players brasileiros. E você vai ver que as estratégias são as mesmas. São exatamente as mesmas estratégias que você deveria estar utilizando, beleza? Então aqui tem um ponto histórico e eu sempre falo, né? Então antes da gente, por exemplo, aqui eu coloquei essa imagem, essa aqui, de DVDs que o pessoal enviava lá para casa. Então, quando eu falo sobre funil com foco experiência, é exatamente isso. Essa experiência que antes da internet existir, o pessoal já fazia. Eles já enviavam coisas para casa, já faziam essa experiência. Então, se a pessoa vendia um curso, olha só o que eles enviavam. Eles enviavam uma amostra de como que era o curso. Se a pessoa queria vender ali um pacote da Netflix, antigamente, que era através de vídeos, né, de CDs e DVDs, eles enviavam uma amostra do filme. Então, tudo isso daqui, toda essa essência do marketing de experiência, da estratégia de você vender a experiência antes de vender o produto, não foi tirado da minha cabeça, foi tirado de grandes empresas que já vendiam milhões antes do digital. E eu tive uma experiência muito grande no varejo, né, antes de trabalhar no mercado digital. Durante muito tempo eu trabalhei no varejo. E quando eu comecei a trabalhar no digital, principalmente quando eu entrei em grandes negócios, que eu comecei a ver um ecossistema de vendas online completo, com vários funis de experiência rodando ao mesmo tempo, que eu comecei a fazer essa ligação. Eu falei, pera, mas isso daqui a gente já fazia no varejo. Essa parte de fazer o cliente experimentar, de passar pela experiência, de entregar algo menor para que ele possa comprar da gente, isso a gente já fazia no varejo. Então, por exemplo, teve uma época que eu trabalhava na telefonia, isso quando eu tinha meus 19 anos, hoje eu tenho 34. Quando eu trabalhava na telefonia que eu tinha 19 anos, tinha uma ação na telefonia que era o seguinte, a gente ficava com os balões em frente da loja, e dentro desses balões tinha alguns papelzinhos escritos, que era você ganhou um celular. Então a gente ficava na rua ali, estourou, ganhou, e as pessoas estouravam e saía um papelzinho. Parabéns, você ganhou um celular. Então ali gerava uma curiosidade, gerava uma atenção. A partir do momento que a pessoa falava, mas como assim ganhei um celular? Opa, eu quero. A partir do momento que a gente já gerava esse interesse, já tinha atenção na pessoa, daí a gente falava sobre as condições da pessoa ganhar aquele celular, que ela precisava fazer uma recarga todo mês de R$ 34,90 para que ela pudesse ter o celular e pudesse ter minutos para fazer ligação, pacote de SMS e tudo mais. Então, olha só,
a gente fazia uma ação de, opa, você ganhou um celular, e para ter acesso a esse celular, para ter acesso a todos os benefícios, sair daqui falando, sair daqui com, não internet, né, que esse celular não tinha acesso à internet, mas ter acesso a SMS, poder falar em qualquer lugar do Brasil, por 5 centavos o minuto, acho que era 5 centavos o minuto na época, você precisa fazer uma recarga de R$ 34,90. Então, quando eu olho para o mercado digital e quando eu olho para a minha experiência no varejo, foi muito parecido. Tanto que eu sempre falo da Polishop, né? A telefonia foi uma. Eu também tive uma experiência na Polishop. A Polishop, para mim, foi a grande repercussora na minha trajetória quando se fala de vendas. Porque na Polishop, e quando eu falo da batatinha frita, quando eu falo da Air Fryer, é exatamente essa essência. Quando a gente fala sobre vender produtos da Polishop, a gente precisava quebrar 3 grandes objeções, que são as mesmas objeções de quem vende produtos digitais, de quem vende mentorias, serviços, cursos, formações, pós-graduações, que é a questão da confiança, a questão da necessidade e a questão do valor. E para quebrar essas objeções na Polishop, por exemplo, a gente não ficava falando sobre as características do produto, o quanto o meu produto era bom, ou ficava criando conteúdo aleatório na internet. Para que a gente pudesse vender a grande fritadeira, para que a gente pudesse vender os produtos da Polishop em si, a gente fazia o cliente passar por uma experiência. Então, por exemplo, um dos produtos carro-chefes da Polishop, né, algo que eu sempre falo, era a fritadeira sem óleo. Naquela época, 10 anos atrás, as pessoas se perguntavam, será que isso aqui realmente funciona? Será que realmente fica gostoso? Será que realmente o meu investimento vai valer? Porque, por exemplo, a fritadeira da Philips Valita, que era vendida na Polishop, ela custava até 3, 4 vezes mais cara da concorrência. Eu estou falando de uma fritadeira de R$ 1.600, enquanto na concorrência custava R$ 400. Então, como vender um produto que custa até 3, 4 vezes mais caro do que o da concorrência? Fazendo exatamente essa questão da experiência. Todo cliente que entrava na loja, automaticamente o vendedor ou o gerente ele tinha que abordar esse cliente e fazer esse cliente passar para a experiência, que era, no caso, provar a batatinha frita no digital. Então, quando eu falo de você criar sua batatinha frita no digital, é exatamente você pensar nessa experiência para o seu cliente. O que eu posso promover de experiência para que ele possa ver o resultado que o meu produto gere. Então, que resultado que eu tenho que mostrar para ele? Que resultado que eu tenho que fazer ele sentir, experimentar, para que ele possa ter confiança, para que ele possa entender que isso realmente vai servir para o dia a dia dele e para que ele possa entender que é um investimento bem feito. Essa pergunta que você precisa fazer e é essa pergunta que a gente vai trabalhar daqui para frente. O que eu preciso, quando eu olho para o meu negócio, quando eu olho para o meu nicho, quando eu olho para o meu produto, o que eu preciso criar para gerar essa experiência para o meu cliente? Lá na Polishop, a gente fritava batatinha frita para vender air fryer. Mas não só a batatinha frita, qualquer outro produto que tivesse foco naquele mês, a gente precisava fazer essa experiência. A gente vê aqui, ó, por exemplo, esse processador aqui, ele é completo. E nesse dia a gente fez ali um pão de carne, a gente pegou um pedaço de carne inteiro e triturou ali, fizemos acho que era um pão, uma torta de carne, não lembro o que era aqui. E no mesmo lugar a gente fez suco de, não no mesmo recipiente, né, mas era um outro recipiente, mas no mesmo aparelho a gente fez um suco de maçã. Então ele triturava, ele era vários aparelhos em um só. E para mostrar essa eficiência, ó, tá vendo aqui a gente fazendo o suco? E para mostrar a eficiência, para o cliente ver que o produto é bom, que o produto é top, a gente promovia essa experimentação, fazia ali o suco de maçã. Logo o cliente ele sentia e comprava, as objeções eram quebradas, né, a partir dessa experiência. Eu digo que o funil com foco em experiência, ele tem exatamente essas características, não só na Polishop, mas também em outras empresas, na telefonia, antigamente, quando o pessoal precisava vender. Eu sempre trago a Polishop, porque a Polishop para mim é um grande exemplo, né? Mas tem outros exemplos de empresas que fazem isso. Então, se a gente for ver aqui um comparativo, né? A gente tem a Polishop, telefonia, que entregava chips ao celular grátis, a gente tem as concessionárias, que faz test drive, o supermercado, que faz degustação, a Natura, que faz amostra grátis. A diferença é que no digital existem outros funis, como, por exemplo, o webinário ao vivo gravado, lançamento pago gratuito, trial de 7 dias, o low ticket. Então, eu vou mostrar alguns exemplos disso daqui. Mas é importante que vocês analisem e olhem o histórico do mercado, para que vocês olhem os grandes players e comecem a analisar de forma mais estratégica. E qual que é o grande erro? O grande erro da maioria dos empresários que estão buscando resultados previsíveis no digital? É olhar para os grandes players, olhar para a quantidade de conteúdo, por exemplo, que esses grandes players postam nas redes sociais, mas ignorar toda a sua estrutura por trás, todos os seus funis, e querer fazer igual. Então a pessoa está ali gravando um monte de conteúdo, mas não tem um funil atrás rodando.
Aí ele olha para o grande player gravando um monte de conteúdo, mas ele esquece de ver quantos funis aquele player tem. Quantas experiências aquele player está criando para o seu cliente antes do cliente tomar a decisão de compra. Então é importante que você comece a ver o mercado de um modo mais profissional para que você possa analisar melhor também as suas ações. O que eu estou fazendo hoje de fato vai me levar a resultado? Pense um pouco sobre isso durante essa conversa. Bom, e quando que eu de fato vi esses funis acontecendo no mercado digital? Eu estou há 6 anos no mercado. Em 2020, eu tive o privilégio de estar em grupo de negócio com o Nathanael Oliveira, que é um dos grandes players do mercado hoje. E dentro desse grupo de negócio, eu tive acesso à equipe da Febracis, a equipe do Paulo Vieira. Eu não tive acesso exatamente ao Paulo Vieira, mas eu tive acesso à equipe dele. E ali eu comecei a trabalhar em projetos da equipe da Febracis. Então eu lembro que era um ano de pandemia, foi a primeira vez que eu vi um projeto tão grande, que faturava ali milhões já por mês, que tinha vários funis rodando simultaneamente, que tinha ali, enfim, não só um ou dois copywriters, tinha uma equipe gigantesca e eu estava trabalhando junto com essas equipes. Então foi a primeira vez que eu vi, de fato, esses funis com foco em experiência funcionando no mercado. Antes disso, eu já tinha trabalhado, não, eu entrei no mercado em 2019. Em 2020, era o ano de pandemia, né? Estava logo no início ali. E foi a primeira vez que eu vi isso acontecendo. E eu lembro, cara, foi muito, muito louco, porque eu até então trabalhava com projetos pequenos. E como eu estava no meu início, eu lembro que eu entrei no digital, falei, cara, eu vou estudar copy, eu vou aprender a estudar copy e vou abordar os empresários e vamos começar a ajudar esses caras a vender. E essas caras, né, as empresárias. Só que quando eu pegava empresários muito novos também no mercado, ficavam dois perdidos, né, o copy e o empresário. Então eu comecei a ver que só copy não era suficiente, que eu precisava entender de campanhas, de funis de vendas, de criação de produtos, de desenvolvimento de ofertas, de treinar equipes de vendas, equipes de marketing. Então, eu precisei ir para o próximo nível. Foi quando eu entrei no grupo de negócios e comecei a ter acesso a empresários que já tinham esse ecossistema de vendas online funcionando. E eu lembro que eu falei, caramba, cara, isso aqui é muito, 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 muito foda. Então, foi aí que eu percebi que cada vez mais eu precisava olhar para os grandes players, mas não só para os grandes players. Eu precisava olhar para fora, para o mercado americano e para players que estavam modelando o mercado americano. Então, foi quando eu comecei a olhar para o mercado digital de uma forma diferente, foi quando eu tive acesso e a experiência trabalhando junto com a Febracis, junto com o Paulo Vieira. Eu lembro que um dos projetos que eu participei, que não foi só o do Método CIS, eu participei de outros projetos, mas eu lembro que o Método CIS, antes da pandemia, ele era vendido ele era feito no presencial, ele era entregue no presencial. E o Paulo Vieira, para vender esse Método CIS, ele fazia muitos eventos gratuitos presencial. Então, ele fazia eventos gratuitos presenciais, entregava ali uma primeira vitória e depois levava essas pessoas para o Método CIS. Ou vendia um treinamento de R$98 de um ticket menor e depois levava essas pessoas para o Método CIS. Depois que chegou a pandemia que precisou inverter, pensa, o maior treinamento de inteligência emocional do mundo, que antes era vendido do mundo não, né, da América Latina aqui, que antes era vendido somente no presencial, agora a gente estava tendo que vender online. A estratégia ela não mudou. No lugar do Paulo Vieira fazer um evento presencial, ele fazia eventos online para vender o Método CIS. Então, a primeira vez que eu vi os funis com foco em experiência foi exatamente trabalhando junto com o Febracis, junto com o Paulo Vieira ali na empresa dele. E isso no ano de pandemia. E a partir dali, eu comecei a implementar isso em todos os meus projetos. Então, quando eu falo sobre funil com foco em experiência, eu estou falando sobre você trazer essas pessoas, trazer o seu lead, seja o lead frio, o lead morno, o lead quente, para passar uma experiência com você. E aí que vai entrar a diferença dos funis. Quais são as diferenças desses funis? Bom, a gente tem 3 tipos de funis com foco em experiência. O primeiro dele é o funil de aquisição. O funil de aquisição é o principal funil que você tem que ter no seu negócio hoje. Eu não vou dizer que ele é o mais importante, mas é um dos mais importantes. Os 3 são os mais importantes. Mas por que o funil de aquisição é um dos mais importantes? Porque é exatamente ele que vai fazer com que você construa a sua própria audiência. Se você quer vender na internet, se você quer ter sucesso na internet, você precisa criar a sua própria audiência. Diego, mas o que significa criar minha própria audiência? Significa você construir a sua própria base. E aqui tem uma linha de prioridades.
A primeira prioridade para você construir a sua audiência própria é a questão de e-mails. Tem muita gente que fica atrás de seguidores, 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 seguidores. Só que quando você fica só indo atrás de seguidores, você enfrenta um grande problema, que é o algoritmo. As pessoas começam a te seguir, só que não necessariamente significa que o seu conteúdo vai chegar para essas pessoas. Não necessariamente significa que você vai conseguir mandar mensagem para essas pessoas. Só que quando você começa a conseguir o e-mail, número do WhatsApp, começa a colocar essas pessoas em grupos de WhatsApp, essas pessoas começam a te seguir, você tem mais possibilidades de entrar em contato com essa pessoa. Então é muito mais fácil essa pessoa receber um e-mail, receber um WhatsApp, do que ver o seu post no Instagram, depois que ela começou a te seguir. Porque tem uma entrega mínima que o Instagram faz no orgânico. Então, o funil de aquisição com foco em experiência, ele tem essa principal meta, que é construir a sua base. Todo negócio, presta atenção no que eu vou dizer agora, presta atenção no que eu vou falar agora, independente do tamanho, todo negócio digital, não só digital, mas físico também, mas como a gente está falando do digital aqui, todo negócio digital precisa ter a sua própria audiência, precisa construir a sua base. E aqui eu estou falando de e-mail, de WhatsApp e de seguidores. Mas nessa prioridade, e-mail, WhatsApp, seguidores. Tem muita gente que não foca em pegar e-mail porque acha que as pessoas não leem e-mail. Precisa focar somente nisso. Porque, por exemplo, quando você tem uma lista de e-mail, você sabia que você pode colocar essa lista toda no e-mail, no seu gerenciador de Facebook, e construir anúncios segmentados somente para esses e-mails? E se esses e-mails forem qualificados, você já vai conseguir construir uma inteligência no seu Facebook, para que ele possa pegar pessoas similares àquelas pessoas dos e-mails. Quando a gente fala de conseguir os e-mails, a gente não está falando somente de vender através dos e-mails, o que também é uma outra fonte de receita para o seu negócio. Quando você vende pelo e-mail, quando você vende pelo WhatsApp, quando você vende pelo Instagram, tu tem 3 fontes de receita no seu negócio. Sem falar outras plataformas, YouTube, LinkedIn, TikTok, mas aqui a gente está falando das principais: e-mail, WhatsApp e Instagram. Então, campanha de aquisição nada mais é do que você ter um funil de experiência com foco em atração, criação de base. E quando a gente vai para o funil de monetização, a gente está falando sobre monetizar essa lista. Então, as pessoas entraram na minha lista, as pessoas entraram na minha base, o que eu vou vender para ela? Qual que é o próximo passo? Qual que é a próxima experiência que eu vou oferecer para essa pessoa, para que essa pessoa tenha acesso à oferta do meu produto de maior valor? Não só de maior valor, mas os produtos de médio ticket, baixo ticket. O que eu vou vender agora para essa pessoa? Então, quando a gente fala sobre funil de monetização, a gente está falando, beleza, a pessoa ela já entendeu que eu posso ajudar ela em XYZ. Agora que ela entrou nessa base, como que eu vou fazer essa pessoa comprar de mim? Quais ações que eu vou fazer? Quais funis que eu vou implementar? Então, o funil de monetização é quando eu falo sobre vender para essas pessoas que chegaram na sua base. E o último funil, a terceira categoria, é o funil de ativação. O funil de ativação, ele tem uma meta bem específica, que é extrair o máximo possível da sua lista. Então, pense o seguinte: você utilizou a campanha de aquisição, atraiu as pessoas para o seu perfil, atraiu as pessoas para a sua base. A pessoa chegou na sua base, você já chamou essas pessoas para participar de uma experiência onde você vai mostrar ali o seu produto de maior valor. A pessoa disse não para o seu produto de maior valor, a campanha de ativação serve para vender para essa pessoa que disse não. Ou serve para vender para essa pessoa que disse sim. Então, você pode vender para a mesma pessoa um outro produto. Então, por exemplo, aqui ela comprou uma mentoria sobre o tema X e comprou um workshop sobre o tema Y. Então, ela comprou a mentoria e comprou o workshop, porque são temas diferentes. São entregas diferentes. São ganhos diferentes. Então, a ativação serve para você extrair o máximo possível da sua lista. Vender para quem disse sim e vender para quem disse não. Vender 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes se for possível. Dependendo aí do seu arsenal de conhecimento, do quanto você pode transformar o seu conhecimento e suas habilidades em produtos digitais. Então, quando eu falo sobre funis de experiência, quando eu falo sobre criar um ecossistema de vendas online, eu estou falando que um funil alimenta o outro. O de aquisição serve para formar a sua base, formar a sua própria audiência. O de monetização serve para vender para essa base. E o de ativação serve para extrair o máximo de lucro possível. Então, é um funil alimentando o outro. Você investe em tráfego pago, 70% de investimento em tráfego pago em aquisição, 30% você pode utilizar o funil de monetização e ativação para vender para essas pessoas que já estão na sua base,
e feito ações orgânicas. Eu sei que tem muitas pessoas hoje que ficam queimando dinheiro, buscando ROI, buscando um custo por compra positivo quando trabalha, por exemplo, no perpétuo. Só que ao invés de você ficar vendendo no perpétuo, você pode investir a sua grana numa lista e vender várias vezes para essa lista sem ter que pagar de novo. Então essa é a grande diferença de você vender no perpétuo ou de você fazer um lançamento. O lançamento você precisa ficar 3 meses ali, captando pessoas, aquecendo essas pessoas para que em uma semana você faça o maior número de vendas. Aqui, você continua vendendo, você tem uma rotina de vendas. Digo, mas como é que é essa rotina de vendas? Quais são esses funis? Como é que isso funciona? Bom, a gente vai falar um pouco mais sobre isso agora, nesses próximos minutos. Então, falando sobre o funil de aquisição, falamos sobre o funil de monetização e o funil de ativação. São esses 3 tipos de funis que formam esse ecossistema de vendas online. E eles são a famosa batatinha frita, porque são eles que vão promover esse resultado para mostrar que o seu método é bom. Então, uma campanha de aquisição, uma campanha de monetização e um funil de ativação, esses funis, eles são as batatinhas fritas. Porque o cliente ele vai provar, vai experimentar para poder quebrar essas 3 objeções. Será que realmente funciona essa mentoria de 5 mil, 10 mil, 30 mil, 100 mil reais que esse cara está me oferecendo? Será que eu tenho necessidade desse produto ou serviço? Será que vale o valor, o preço? Esses funis, eles servem para quebrar essas objeções. Uns exemplos, né, de quais são esses funis. Aqui, então a gente tem o funil de aquisição que constrói a base. Então, quais são os funis de aquisição que você pode criar? A gente tem o PDF, livros, a gente tem as palestras gratuitas, a gente tem a isca mais super oferta, a gente tem o desafio gratuito ou pago de 3 a 5 dias, e a gente tem os tickets pago de R$ 27 a R$ 97 reais. Então, esses são alguns exemplos de funis de aquisição que você pode implementar no seu negócio. E quais desses funis de aquisição é o melhor para o seu momento? Bom, aí depende. Eu sempre vou orientar. Se você está começando do zero, se você faz parte lá do primeiro perfil que está atrás dos seus 10K, 15K, 20K, está fazendo essa transição para viver 100% no online, largar do presencial, ou você quer ter um presencial muito mais lucrativo, eu sempre vou orientar você a começar por livros. Principalmente se for um livro com uma estrutura, com uma cópia, a gente vai falar sobre isso também, né? Que não adianta somente fazer a entrega. Não adianta só fazer um encontro ao vivo, não adianta só fazer um e-book, um livro. Tudo isso precisa ter uma estrutura, precisa ter ali um passo a passo para que essa experiência seja completa. Então, a experiência, ela vem também da estrutura e eu vou compartilhar com vocês os exemplos práticos de como isso acontece. Mas o grande ponto aqui é, PDF, livros, eles são ótimos, são excelentes para que você possa fazer. Eu trouxe alguns exemplos, por exemplo, de players que usam os PDFs. Ó, a gente tem essa campanha de aquisição aqui que eu vi, o Livro Negro, Os Segredos do Marketing, 99 segredos de marketing que mudarão o seu negócio e mudam sua vida. Então, aqui é um funil de livro. Tem outro funil de livro aqui do Russell, né? Então, reivindicar uma cópia gratuita do manual de tráfego. Então, todos os livros, um livro, para todo mundo eu vou indicar livros, todo mundo. Para todos os perfis, os 3 perfis, mas principalmente para aqueles perfis que estão começando, que ainda não tem. Isso vai te gerar autoridade, isso vai fazer com que você tenha um posicionamento muito mais à frente de qualquer outro concorrente seu. Em vez de você ficar se preocupando qual o conteúdo do momento, qual a trend do momento, qual a gracinha que eu preciso fazer na internet para chamar a atenção, você constrói um livro, você cria um livro. E esse livro vai ter seu posicionamento, vai ter a sua metodologia, vai ter a apresentação daquilo que você faz. Isso é muito mais valioso do que qualquer conteúdo aleatório que você for fazer na internet. Qualquer Reels é aleatório, qualquer vídeo no YouTube é aleatório que você for fazer. Porque o livro, leitores são melhores compradores. Eu trabalhei num de um projeto de 10 milhões por ano. E praticamente 70%, olha isso, gente, 70% dos clientes high tickets, e aqui eu tô falando de produtos de 15 mil, 18 mil reais, 30 mil, 50 mil reais, 70% vieram de leitores. Era um empresário que tinha seus 5, 6, 7 livros, e 70% dos seus clientes high tickets vieram desses livros. Então, o livro é um dos melhores funis para quem está começando e quer formar lista. Mas não existe só os livros, né? Existem outros. Existe ali a questão do webinário ao vivo ou o webinário gravado. Existe ali também desafio gratuito, desafio pago, 3 dias, 5 dias, que tem um formato específico também de entrega. Os temas é muito importante para aquisição. Aqui não é um assunto para falar sobre copy em si, mas quando a gente fala sobre campanha de aquisição, a gente precisa também se preocupar muito com o tema.
Porque o mesmo tema da campanha de aquisição não necessariamente vai ser o mesmo tema da campanha de monetização. Então, isso também muda um pouco a forma como a gente vai trabalhar. Então, aqui trouxe uns exemplos práticos de como é feito isso, tá? PDFs, livros, isca mais super oferta. Tiago, o que é essa isca mais super oferta? Pode ser um livro, uma aula, e na página de obrigado você faz uma super oferta de um combo, ou de um curso, ou de uma formação que você tem, e ali a pessoa decide te dar o próximo passo ou não. Então você já faz a aquisição e já monetiza ao mesmo tempo. E tem essas outras opções. Todos esses funis aqui, eles são com foco em construção de lista. PDF, livros, palestras gratuitas, isca mais oferta, desafio gratuito ou pago e os low tickets, tá? Eu não oriento low tickets, desafios pagos para quem está começando e tem pouca verba e precisa vender e gerar um caixa rápido. Porque é muito mais difícil você fazer 10 mil com low tickets do que fazer 10 mil com um produto high ticket. Então, o produto low tickets eu sempre vou indicar para quem está ali no segundo perfil ou terceiro perfil. Para quem busca ali o seu 100K mês, então já vende no digital, já tem uma rotina, já tem lista, mas quer buscar o seu 100K, ou para aquelas pessoas que estão em expansão. Porque dali você já tem verba para trazer volume, e esse volume é que vai trazer o lucro e fazer com que o low ticket realmente vale a pena. Então, eu sei que tem muita gente falando sobre low ticket, é por isso que eu falo. Ao invés de você ficar se preocupando em campanhas, em funis separados, em funis isolados, você precisa se preocupar com esse ecossistema de um funil alimentando o outro e principalmente pensando no seu momento. Lembra, é muito mais fácil você fazer 10 mil reais, 15 mil reais vendendo produtos de 2, 5, 6, 7, 10 mil reais do que vender 10 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais de lucro com low tickets, ok? Depois que a gente fez... Esqueci de mudar aqui o slide, gente, mas vamos que vamos. Depois que você fez a campanha de aquisição, aí a gente tem as campanhas de monetização. Então, campanha de monetização, eu sei que eu coloquei livros aqui, mas são outras, tá? Nada mais é do que webinários ao vivo. Então, a pessoa entrou na sua lista com um tema específico. Na mesma semana, você chama essa pessoa para uma aula ao vivo com uma meta específica. Então, por exemplo, aqui eu trouxe o exemplo do Thiago Consor, né? Descubra as técnicas secretas que convencem qualquer cliente a comprar de você e dobre suas vendas nos próximos 60 dias. Então, aqui é uma meta bem específica sobre um tema específico, que é o segredo das objeções. Você vê que ele vai dar terça-feira aula às 20 horas ao vivo e sem replay. Garantir o meu lugar. Esse aqui é um evento gratuito, onde ele junta um maior número de pessoas à sua lista, faz ali o evento gratuito, depois faz uma oferta e reforça essa oferta no seu grupo do WhatsApp. Então, isso aqui são campanhas de monetização. A pessoa, ela chama a sua lista, chama o seu público mais quente, o seu público mais mono, para assistir esse encontro. E aqui ele pode chamar as pessoas que estão na sua lista do WhatsApp, pode chamar as pessoas que estão no e-mail, pode fazer um remarketing para as pessoas que já se envolveram com os seus criativos, com os seus anúncios, com as suas campanhas, e trazer essas pessoas para o encontro gratuito. Aqui já é quando você já teve um primeiro contato com essa pessoa, não necessariamente o primeiro contato, ok? Então essa é uma campanha de monetização. Aqui eu trouxe uma outra campanha de monetização, que é do Russell, onde ele chama as pessoas para experimentar a sua plataforma ali de páginas de vendas, que é para criar funis e tudo mais. Então, para o cliente fazer a assinatura, ele chama a pessoa para uma demonstração gratuita de como funciona a sua plataforma. Então, a pessoa entra na sua lista, depois que a pessoa entrou na sua lista, você chama a pessoa para conhecer a sua plataforma e libera um conteúdo gratuito para que ela possa ter essa experiência. Então, monetização é quando você faz ações ao vivo. Então, você pode fazer lives ao vivo no Instagram. Eu sempre vou preferir encontros ao vivo no Zoom, encontros mais oficiais, uma sala mais oficial. Sempre tirar as pessoas do Instagram. A sua grande meta não deveria trazer as pessoas para o Instagram. Deveria tirar as pessoas do Instagram, levar para um local mais silencioso, vamos dizer assim. Porque o Instagram é muito fácil, a pessoa está na live e logo sair e se dispersar em outro conteúdo, mesmo que depois ela volte, fique entrando e saindo. Quando eu estou com essa pessoa no Zoom, eu tenho mais atenção dela. Então é importante que a gente se atente nisso. Esqueci de colocar os nomes das campanhas aqui. Mas pode ser webinários, pode ser workshops gratuitos, pode ser também webinários
série de lições gravadas ou série de lições gratuitas. Então, tem essas campanhas de monetização, ok? Pode ser, você tem ali, por exemplo, uma formação, uma pós-graduação, você pode chamar essas pessoas para uma experiência ao vivo com você. Então, por exemplo, vamos supor que você vende uma formação, você vende uma mentoria, e no dia X você chama alguns clientes, alguns alunos que já participaram de outros encontros com você, são pessoas quentes que já conhecem, mas que estão precisando ainda tomar algumas decisões. Você pode chamar essas pessoas para uma experiência do produto pago e promover essa experiência e falar, olha, esse aqui que você vai ter se estiver dentro do nosso ecossistema, se estiver dentro do nosso ambiente. Então, as campanhas de monetização são todas as experiências que você pode proporcionar para aquela pessoa tome uma decisão de compra ou não. E quando a gente vai para a campanha de ativação, eu esqueci de colocar tanto campanha de monetização quanto campanha de ativação. Campanhas de ativação nada mais é do que grandes promoções, grandes ofertas. Então, você pode criar ali um combo, você pode criar ali uma super oferta de um produto que você já vende. Então, dia X, eu vou lançar uma super oferta de um produto X, e é um super desconto do lançamento que a gente vai fazer nessa nova edição. Então, campanhas de ativação é você vender para aquelas pessoas que disseram não e para aquelas pessoas também que já disseram sim. Então, você pode criar novos combos, novas promoções, novas ofertas. Combos de livros, combos de curso, super ofertas de um produto que você já vende com X valor e você quer vender somente para aquela lista por um valor X, ou somente por um período específico por aquele valor. Então, ativações são grandes promoções que você pode fazer, né? Eu trouxe até um exemplo aqui, esqueci o nome desse cara, mas ele também é um americano, onde ele coloca ali uma super oferta, então pegue sua cópia do livro e leve mais alguns descontos, leve mais alguns cursos, faz um combo todo para ele. Eu trouxe aqui também o Wendel Carvalho, né, que recentemente ele estava fazendo uma super oferta para vender o Protagon em Belo Horizonte. Então, ele chama as pessoas para um grupo do WhatsApp e depois vai lá e faz uma super oferta. Isso é uma campanha de ativação. É quando você faz super ofertas para vender para sua lista, para as pessoas que já te conhecem, não necessariamente para público frio. Você pode fazer isso aqui para público frio? Pode, mas o ideal é que você faça com a sua lista, porque com público frio você vai pagar muito mais e o lucro ele vai ser muito menor, ok? Então são esses 3 tipos de funis que formam esse ecossistema: aquisição, monetização e ativação. E esses são os exemplos práticos. Aquisição, você pode ter PDFs, pode chamar as pessoas para palestras, desafio gratuito ou pagos ou low tickets. Monetização são workshops semanais, ao vivo, webinários ao vivo, lives ao vivo ou demonstração do seu produto, seja gravado ou seja uma experiência ao vivo da sua mentoria, da sua formação, da sua pós-graduação ou do seu curso. Então, são experiências que ele pode ter ao vivo com você para tomar essa decisão de compra, ou gravado também, dependendo daquilo que você vende. Se você vende o produto ao vivo, mentoria, por exemplo, formações que são ao vivo, o ideal é que essa experiência seja ao vivo. Sempre que o produto for uma entrega ao vivo, a experiência que você tem que proporcionar é melhor que seja ao vivo. Se for algo gravado, a experiência pode ser gravada. Pode ser também através do gravado. Então, eu trouxe alguns exemplos práticos aqui do Thiago Consor. O Thiago Consor é um player também que eu já escrevi para ele para uma campanha de aquisição através do Nathanael Oliveira. Teve uma época que eu estava junto com o Nathanael Oliveira, trabalhando com ele em alguns projetos. O Thiago Consor foi um desses projetos também que eu tive o prazer de escrever algumas copies para a equipe dele, né? Então, eu trouxe algum exemplo prático aqui. Paulo Vieira, aqui também o Full Sales, né? Que é uma grande empresa aí, os caras são foda na questão comercial. E eu trouxe os exemplos aqui do funil de ativação. Funil de ativação, então, são grandes promoções, grandes ofertas, beleza? Então, esses são os 3 funis que eu conheço, que eu testei nos bastidores e que você deveria testar no seu também. Um funil alimentando o outro. Primeiro de aquisição, depois de monetização e depois de ativação. E aqui está o grande ponto, tá, gente? Durante essa conversa eu já falei, mas eu volto a repetir. Não adianta só fazer o encontro ao vivo, não adianta fazer só o e-book, só o e-livro, se você não tiver o fator principal, que é a copy. A experiência, ela nasce da copy, porque é a copy que vai fazer com que você consiga mostrar de fato o que você vende.
e promover essa experiência. Porque com a copy você envolve a sua narrativa, você envolve o seu contexto, você envolve a sua história, você envolve a sua oferta e você envolve a sua sequência de funil. Então é através da copy que você vai conseguir promover essa experiência. Porque com uma boa copy você consegue quebrar objeções, você consegue impulsionar as pessoas através do seu sentimento, das suas emoções, você consegue direcionar essas pessoas a entender que, pô, é possível fazer tal coisa. Você consegue quebrar as crenças, incentivar crenças novas. Então a copy é o grande poder de tudo isso. Não adianta você entregar um webinar ao vivo, não adianta você fazer uma campanha de aquisição, entregar um e-book, entregar ali algo ao vivo ou algo gravado, e isso não tiver uma estrutura com começo, meio e fim, se isso não tiver uma copy, se isso não tiver narrativa, contexto, storytelling, uma oferta bem estruturada, né? Uma arquitetura de oferta que mostra ali a jornada, o escopo claro, os bônus, a garantia. Então, tudo isso daqui vai fazer com que essa experiência seja boa. Então, quando você vai nos eventos desses grandes players e você sai de lá motivado, você quer comprar, você quer participar, você sente que é capaz de fazer tal coisa, que até alguns dias atrás você estava duvidando se isso realmente era possível, isso não acontece à toa. Isso acontece porque existe uma estrutura por trás. E eu trouxe até alguma dessas estruturas para compartilhar com você. Então, quando a gente fala de copy, ó, a gente trazendo esse exemplo da campanha que a gente fez lá no Método CIS em 2020, quando a gente fala de copy, perceba, aqui no anúncio, aqui na hora da chamada, ó, você ganhou 1 hora de Método CIS em casa, gratuito, online e ao vivo. Só que quando você olha para a copy da legenda, ó, você vê que tem um posicionamento, você vê que tem uma segmentação, você vê que não é qualquer legenda. Perceba, o Método CIS é o maior treinamento de inteligência emocional do mundo e tem como um dos principais objetivos te ajudar a construir um estilo de vida em que todas as áreas são complementadas. Então, olha só, o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. A gente não coloca isso aqui à toa. Isso aqui é copy, é estrutura. Cientificamente comprovado, ó, a gente está quebrando objeções. Não tem muita gente que fala, mas isso aí não presta, isso aí é papo de coach. Então, a gente está falando, é cientificamente comprovado. Então, se eu sei que o meu público tem uma objeção, olha só o que eu preciso escrever na minha copy. O método CIS tem um método cientificamente comprovado. Este é o exato método para que você vencer a procrastinação, desenvolver o foco necessário para realizar metas e tirar a sua vida do papel. Olha só a transformação. Olha só do ponto A e do ponto B. O que eu quero fazer com que o meu cliente sinta? E aqui é só um anúncio. Então, quando a gente vai para o evento em si, também tem uma estrutura de copy que o Paulo Vieira segue. Não só o Paulo Vieira, todo mundo que está no digital deveria seguir. E continua. Criado e ministrado pelo maior e mais experiente coach do Brasil, Paulo Vieira. O Método CIS é o caminho para transformações seguras que acontecem na sua vida. E nessa semana está acontecendo a turma 217 do Método CIS, com milhares de pessoas desejando persistindo em suas casas. Esse aqui era o anúncio e esse aqui é o e-mail. Esse aqui é o e-mail, na verdade, que a gente enviava para as pessoas que se cadastravam para receber a oferta do Método CIS. Então, lembra essa campanha aqui do Wendel, que eu mostrei como exemplo de ativação? Receba uma oferta tão absurda que vai parecer que estamos te pagando. Aqui foi feita a mesma coisa. Então, a pessoa se cadastrava para receber a oferta do Método CIS, ela recebia um e-mail. Só que, mais uma vez, olha só o e-mail que ela recebe, olha só a estrutura, olha só a forma como a gente vai preparando esse lead do início ao fim. Essa é a jornada completa, essa é a experiência completa. O cliente ele já vai vivenciando isso desde o primeiro contato, do anúncio, do e-mail, da página de captura até chegar no evento, para que ele possa ir se preparando, para que ele possa ir vivenciando o que é ser o nosso aluno. Então preste atenção. Olá, amigo, olá, amigo. Paulo Vieira chama muito de amigo e amiga, né? Então os e-mails eles precisam ter muita linguagem do expert. Parabéns por ter tomado essa decisão. Em até 48 horas, um de nossos consultores irá entrar em contato com você. Mas, antes disso, eu acabei de liberar um link onde eu disponibilizei 1 hora de transmissão do Método CIS em casa. Em alguns dias, nós vamos mudar o lote. Você poderá pagar mais caro por demorar na sua tomada de decisão. Por isso, eu resolvi liberar esse link secreto, link de degustação. Antes dos nossos consultores entrarem em contato com você, eu sugiro você assistir esse conteúdo dessa forma, poderá estar mais preparado para tomar a decisão. Atenção, essa aula irá ficar gravada disponível por apenas algumas horas. Afinal, é um material exclusivo do nosso treinamento. Você terá a chance de ver
na prática um pouco do que rola no método CIS em casa. O segredo das pessoas de sucesso que conseguem, em meio à crise e momentos de estabilidade, encontrar oportunidades extraordinárias. E se você ainda tiver dúvidas do que é inteligência emocional e como ela pode ajudar você a mudar suas crenças de merecimento para encontrar uma vida extraordinária, eu liberei também de forma gratuita o acesso do meu livro digital, O que é Inteligência Emocional. Então, preste atenção. Primeiro a gente chamou as pessoas para participar de uma oferta super especial. Só que antes de revelar a oferta, antes de mostrar a oferta, a gente está fazendo essa pessoa degustar, passar por experiências. Tanto o gravado, né? A pessoa assistir ali o gravado online, participar ali, ou ler o e-book explicando o que é inteligência emocional. São duas experiências ofertadas para essa pessoa antes da oferta. Então, olha só o quanto que é importante a gente ter copy e ter essa jornada de transformação, de experiência, promover essa experiência para o nosso lead, desde o e-mail até a parte final. E aqui eu trouxe mais um exemplo, né? Ó, a comunicação aqui, um exemplo de outra campanha. Esse é o anúncio e esse é a página de captura. E-book gratuito, manifestações afetivas. Aprenda como utilizar o acolhimento e cuidado como estratégia pedagógica. Isso aqui é do nicho de psicologia. Então, são nichos diferentes, porém, a mesma lógica. Eu ofereço um e-book, a pessoa abaixa o e-book e depois ela entra na nossa campanha de monetização. Mas sempre com uma estrutura, sempre com copy. Nada do que é feito nos funis é feito de forma aleatória. Não adianta você só entregar um PDF, porque tem muito isso, né? E isso é algo que os empresários, principalmente no momento de hoje, principalmente no contexto de 2016, precisam entender. O mercado está ficando mais sofisticado. E se você não trabalhar essa sofisticação, mas a sofisticação no seu negócio, e a sofisticação que eu falo, não é só um design bonito, não, é a experiência mesmo. É a forma como você traz o seu conteúdo, a forma como você leva o seu conteúdo, a forma como você fala, a forma como você se posiciona, ok? E aqui eu trouxe mais uns exemplos, ó. Aqui eu trouxe uma estrutura do próprio treinamento, ó. Isso aqui é um dos documentos que você recebe se você for o meu cliente. Então, esse aqui é um roteiro do treinamento de 3 dias, ó. 43 páginas de um treinamento de 3 dias. Aqui eu mostro os slides e a parte da narrativa. Então, pensa, olha só o quanto que o empresário ele precisa estruturar a sua entrega para que realmente haja uma experiência. Então, vamos lá, eu até orientei aqui a empresária, né? Ó, no primeiro dia, trabalhamos o sentimento de que o evento é algo inédito. Mostramos que nem as alunas dos atuais programas têm acesso a essas informações. Vamos mostrar a sua autoridade em relação às suas jornadas e suas dificuldades, seus desafios. Depois você parte para um tom de defesa e ataque. Tem pessoas que fazem isso, mas deveriam estar fazendo isso. E eu vou te contar como isso acontece. No segundo dia, a pegada é mais a especificidade. Vai falar sobre os 3 tipos de gorduras, falar sobre a inveja das pessoas, mostrar o vídeo das constelações, fala sobre o apoio que você tem por estar junto com suas alunas e mentoradas, bastidores do seu casamento, e quanto dei todas as instruções. E aqui tem um roteiro prático. O slide, a narrativa. Olá, aqui é a Lori, seja bem-vinda nesse treinamento de 3 dias. Estou bem feliz de estar com vocês aqui hoje por um único motivo. O que eu vou compartilhar com vocês, eu ainda não compartilhei com ninguém. Então, ó, falar com lisonja. Mesmo nos momentos que você vai se mostrar vulnerável, o tom precisa ser mais leve. Já não te atinge mais. Você fala com... Então, olha só toda essa estrutura de um treinamento que a pessoa precisa seguir para que a experiência seja completa. Esse treinamento de 3 dias é uma campanha de monetização para que a pessoa possa comprar a mentoria no final. Só que para a pessoa comprar a mentoria no final, eu preciso quebrar aquelas objeções. E para quebrar objeções, eu preciso promover essa experiência. Eu preciso promover essa experiência e trazendo essa pessoa para o lado emocional do negócio. E eu só consigo fazer isso quando eu tenho estrutura. Então, além de se preocupar em ter esses funis, você precisa se preocupar em promover essa experiência dentro do funil. E essa experiência é com copy, é com narrativa, com contexto, com história, com storytelling, que foi o que eu falei. Então, a estrutura é super importante. E aqui a gente continua. E no final do treinamento de hoje, eu também tenho uma oportunidade exclusiva e que eu poderia dizer que é até irresistível. É engraçado como as coisas são. Fiquei me questionando como esse assunto poderia ser recebido por vocês. E também me questionei se era o momento certo para lançar a novidade que eu preparei para você nesses 3 dias. Todos que estão aqui hoje irão receber com exclusividade uma oportunidade única para quem se sentiu preparado para os próximos passos. Eu demorei. Então, aqui eu já estou preparando as pessoas para a oferta que eu vou fazer lá no final. Eu chamo as pessoas para um treinamento pago, preparo essas pessoas
para o treinamento, mas também prepara as pessoas já para o próximo passo. Então, gente, isso aqui é muito importante. E talvez seja a parte mais importante desse encontro de hoje. Não é só criar um funil, não é só atrair as pessoas para sua base, não é só criar Reels na internet. Olha só toda a estrutura que existe por trás, todo o trabalho que existe por trás. É isso que você precisa fazer no seu negócio. E aqui continua. Mostra os slides. Os slides também precisam ter copies encaixado com cada momento da sua narrativa. Ó, elas disseram que seria impossível, sem dietas malucas, sem se matar em academia, sem remédios e cirurgias. Percebam, meninas, apesar de muitos anos nessa jornada, não existe um dia em que eu não preciso trabalhar a minha mente, direcionar minha consciência para não cair nessas armadilhas. Depois de 10 anos estudando e aplicando na minha vida e na vida das minhas alunas os princípios do meu curso, o coeficiente do emagrecimento, de ter ajudado mais de 4.000 pessoas a emagrecer definitivamente de uma forma mais leve, eu identifiquei comportamentos comuns em 3 grupos de pessoas. Aí mostra o grupo de pessoas e vai, e vai. E depois vem a parte da copy. Isso aqui foi um treinamento de 3 dias. Mas, ó, quando a gente vai criar um e-book, mesma coisa. Olha esse e-book aqui sobre estruturação de processo comercial Cunhar. Olha só a copy desse e-book. Então, tem muita gente que cria um e-book, sabe, com conteúdo fraco, conteúdo raso. Poxa, pensa. Tu tá querendo se promover, se posicionar. O seu conteúdo tem que ser uma experiência para o seu cliente. A pessoa precisa ler e falar, caramba, caraca, cara, é isso aqui que eu preciso. Ela precisa ficar entretida com o que você está entregando. Então, presta atenção aqui também nesse e-book. Olha só, a nova e quase velha era das vendas automatizadas. Enquanto escrevo esse livro, estou vivendo, talvez, uma das maiores revoluções na área comercial. E eu não sei você, mas, na verdade, eu sinto que estou um pouco atrasado nisso tudo. As IAs começaram a aparecer no ano passado, e muitas empresas já estão à frente com essas ferramentas. E, infelizmente, eu acabei torcendo um pouco o nariz no início. Sempre acreditei e ainda acredito no poder da conexão humana para gerar vendas, fazer lançamentos e, principalmente, converter vendas de maior valor e serviços prêmios. Mas uma coisa é fato. Vendo tantas empresas e observando os resultados dos parceiros que começaram a fazer a implementação de IA no comercial, não dá mais para ignorar. Não dá mais para torcer o nariz. Não dá mais para acreditar que isso é só um burburinho passageiro. O mercado já decidiu o caminho. Em 2026, estamos tendo clara divisão entre empresas que abraçaram essa revolução e as que ficaram para trás. Então, veja só toda a abertura que eu faço, todo o preparativo que eu faço, todo esse contexto que eu faço para vender a minha ideia, para mostrar para o cliente que eu sou a melhor opção para ele. Então, é óbvio, né? A gente tem que construir os funis, a gente tem que fazer as estruturas, mas mais importante do que isso é a maneira como você entrega o seu produto, o seu serviço, o seu funil. É a maneira como você promove, o que está dentro dele que vai fazer essa diferença. E nós estamos chegando no final do nosso encontro. Mostrei para vocês até agora os tipos de funis, mostrei para vocês que todos os funis que foram compartilhados aqui já foram testados e validados. Compartilhei alguns bastidores, a Febracis, compartilhei aqui esses outros bastidores. Mostrei para vocês que um funil alimentando o outro é o que forma esse ecossistema de vendas online. Então, quando você tem um funil de aquisição e depois você tem um funil de monetização vendendo para essas pessoas e logo em seguida tem um funil de ativação para vender mais uma vez para aquela pessoa ou vender para quem disse não, para quem não estava preparado para comprar o seu produto de maior valor, é que você tem mais chance de atingir aqueles resultados. Então, quando a gente fala sobre aquelas metas, quando a gente fala de você atingir 10K mês, quando a gente fala de você atingir 10K, 15K mês com previsibilidade, 100K mês com previsibilidade, ou quando você já está faturando seus 10 milhões por ano, 1 milhão por mês, e quer atingir um outro patamar, quer continuar crescendo, a gente precisa pensar nesses funis, precisa pensar nessas estratégias. E é isso, gente. Estamos chegando agora no final da nossa aula, no final do nosso encontro. Agora, nos próximos minutos, eu quero compartilhar com vocês, de fato, como é que você olha para o seu momento agora e como é que você decide quais desses funis você pode implementar no seu negócio. Até agora a gente falou sobre os 3 tipos de funis, falamos da importância de ter um funil de aquisição, da importância de você ter sua própria audiência. Quem tem a sua própria audiência é quem se mantém no negócio, é quem mantém o negócio vivo, quem mantém o negócio ativo. Ter a sua própria audiência deveria ser a sua primeira meta no digital. Depois a gente tem os funis de monetização. O funil de monetização é quando você
promove outras experiências para aquelas pessoas que já chegaram na sua base. Então, se você cria um e-book ali, um PDF com uma entrega, depois que essa pessoa chegou, você intensifica essa entrega, intensifica esse engajamento e chama as pessoas para o próximo passo. E a campanha de ativação, funis de ativação, é com foco em vender grandes promoções, grandes ofertas para aquelas pessoas que disseram sim e para aquelas pessoas que disseram não. Então, a gente tem aqui esses 3 tipos de funis. Falamos sobre a estrutura, que é muito importante. Talvez o mais importante é você pensar nessas estruturas. Não adianta ter uma campanha de aquisição, não adianta você escolher uma campanha de monetização e nem de ativação se a estrutura por dentro não tiver ok. Se você não tiver uma copy com contexto, com storytelling, com uma oferta bem estruturada, mostrando a jornada, mostrando o que a pessoa vai levar. Isso tudo é muito importante, ok? E agora a gente vai falar como pegar esses funis, como entender quais são esses funis e quais esses funis você precisa desenvolver pensando no seu momento, pensando no seu contexto de agora. Então, a gente falou sobre a primeira meta, que é a meta de 10K, 15K mês com previsibilidade, para você que está nesse momento de transição do perfil 1. Falamos da meta 2, que é o seu 100K, 50K mais previsível, para você sair dessa montanha-russa de somente faturar 40, 50, 60K em um mês, depois 1, 2, 3 meses com faturamento baixo. Ou nessa corrida louca pelo retorno maior no seu projeto de perpétuo, né? Então, vamos começar pelo perfil número 1. Bom, para o perfil número 1, o que eu oriento, tá? Sempre. Eu gosto muito do webinário ao vivo, então você pode chamar as pessoas para a sua lista, escolhe um tema específico e chama as pessoas para a sua lista para participar de webinários ao vivo. Então, você pode falar para a pessoa que uma vez por semana você vai fazer um encontro ao vivo, ou uma vez a cada 15 meses, ou você não precisa dizer isso, fala, ó, tem um webinário X, dia X, você é meu convidado, você vai lá, apresenta esse conteúdo e no final faz a sua oferta. Depois você precisa continuar com novas ações, óbvio, né? Mas o webinar ao vivo, ele é uma excelente opção para você criar a sua lista e estar iniciando. Então, vamos lá. Você chama as pessoas para um webinar ao vivo e no webinar ao vivo, uma vez por semana, você faz a sua oferta. Então, uma vez por semana ali, eu só indico você fazer isso. Ao invés de você ficar criando conteúdo, ao invés de você ficar aí fazendo lives, fazendo trocentas mil movimentações, foque em construir a sua lista e ter esses primeiros encontros com essas pessoas. Depois que teve um webinar ao vivo, gratuito, você pode fazer um pago. Você pode fazer outras opções. Mas o primeiro é o webinar ao vivo. Ah, Diego, eu não sou muito bom no ao vivo. Não sou muito bom no ao vivo, mas eu sou muito bom no gravado, eu tenho aqui minhas formações e tudo mais. Então, aí a gente tem a opção do PDF mais aula gratuita. Então, você pode oferecer um PDF mais uma aula gravada gratuita. E no final, depois, você pode promover outras experiências, seja outros PDFs, série de lições, acesso ao seu curso, à sua formação. Aí, quando você for oferecer o acesso, precisa ser uma aula top, uma aula que a pessoa fala caramba, é isso aqui que eu estava precisando, é isso aqui que eu preciso. Então, você pode oferecer para essas pessoas. Aí você pode começar com ticket, você pode começar com um budget de tráfego de 600 a 2 mil reais. Óbvio, 600 é um volume muito baixo, né? Mas se você estiver ali começando, pode ser esse valor. 2 mil reais é um valor bacana para você iniciar se você estiver começando do zero e está buscando os seus 10K por mês. Então, uma vez por semana, se faz esses encontros semanais. Aí você pode fazer encontros semanais, depois você pode fazer um social selling, né? Que é conversando com a pessoa ali no WhatsApp. Então, participou do seu encontro, depois você chama a pessoa para conversar. E aí, fulano, como é que foi? Como é que foi a sua experiência? Como é que está o seu contexto? Conseguiu entender? Né? Valeu a aplicação? Então, você pode conseguir algumas porcentagens a mais de venda se você fizer um social selling. Depois, você pode fazer outros encontros ao vivo ou encontros pagos com essas mesmas pessoas. E tudo mais. Então, aqui eu oriento você a fazer essa movimentação. Primeiro focar numa entrega ao vivo, ou uma entrega ou um PDF gravado, e depois fazer esses encontros semanais ou fazer um social selling conversando com essas pessoas, direcionando essas pessoas. Para bater 10K mês, você faz um webinar ao vivo ou um PDF aula gravada, e depois você faz encontros semanais ou social selling, ou você faz os dois, né? E você pode ter também a opção de vender um produto de menor valor nesse processo. Essa é uma opção a mais que você pode fazer para atingir os seus 10K com mais previsibilidade, ok? Já o segundo perfil, aqui é empilhamento de funis. Então, você precisa ter
ter o funil de aquisição rodando, de ativação e de monetização, tudo junto. Só que aqui o mais importante é o seguinte: você começa um projeto comigo hoje, ao invés de a gente começar pela aquisição, que é o que eu começaria com quem está querendo bater 10K mês e ainda não tem nada, para quem já bate seus 40, mas bate essa oscilação, eu começaria pela ativação. Então, eu olharia para a sua base hoje, para o que você já tem, começaria a vender para essas pessoas, e a partir dessa validação de temas, eu poderia criar as campanhas de aquisição para a construção de uma base com mais consistência. Porque geralmente, se você está nessa oscilação, é porque você faz lançamentos. Então, você passa ali um período coletando dados para depois vender para essas pessoas. O problema é que depois faz a primeira oferta, você não oferece mais nada para essas pessoas e a sua lista fica parada. Ou se oferece de um jeito muito fraco e acaba desperdiçando oportunidades. Então, aqui é o empilhamento de funil. Então, aqui é o webinário semanal, ofertas novas e tudo mais. E pode ser que aqui você também precise criar novas fontes de lucro. Então, além de ter um produto de maior valor, você vai precisar ter um produto de maior valor, um produto de médio valor, um produto de recorrência. Então, aqui você vai precisar ampliar o seu portfólio também, provavelmente em alguns casos. Já quando a gente vai para o terceiro perfil, a gente está falando muitas vezes, por exemplo, eu trabalhei nos bastidores, eu não posso falar qual é, mas eu vou dar um exemplo de um outro mercado que era um bastidor bem parecido, que é um bastidor parecido. Vamos supor que você é um nutricionista e você vende marketing e vendas para nutricionistas. Só que você já chegou no teto. Você está investindo mais e não necessariamente está vendendo mais ou lucrando mais. Quando chega nesse teto, provavelmente você vai precisar conquistar outros mercados. Se você já tem mais produtos, já tem esteira de produtos, já tem funis rodando, mais de um funil rodando ao mesmo tempo, e mesmo assim você não está lucrando mais ou vendendo mais, provavelmente você chegou no teto e vai precisar ir para outros mercados. Então, como assim, Diego, outros mercados? Então, voltando aqui o exemplo, se você é um nutricionista e vende para outro nutricionista, só que você vende só a parte do marketing, você pode vender a parte técnica também. Ah, Diego, mas eu não manjo muito da parte técnica. Você pode chamar outros nutricionistas, apesar que nutricionistas entendem a parte técnica, mas eu não sou um especialista, Diego, eu não quero fazer muito tempo, né? Eu entendo a parte técnica, faço aqui, mas hoje eu sou mais especialista em marketing e vendas mesmo. Mas você pode chamar outros nutricionistas, por exemplo, para te ajudar a conquistar outros mercados, fazer parcerias, fazer sociedades. Ou você pode ampliar o seu nicho. Ao invés de você vender só para nutricionista, você vende para o mercado da saúde. Então, você vai passar a atender médico, personal trainers, entre outros. Então, aqui, muitas vezes, é novos mercados e também a presença massiva. Então, não adianta estar só no Instagram. Você vai precisar ter um canal de YouTube forte. Você vai precisar estar no Instagram, no LinkedIn, TikTok, podcasts, fazer participações, livros físicos publicados, aparecer em revistas, jornais, eventos presenciais. Então, aqui você está onipresente em todos esses canais. Então, para você que escala, né, que você quer passar um plano de expansão, esses são as três frentes que você precisa se preocupar. Empilhamento de funil simultaneamente, mais de um funil de aquisição, mais de um funil de monetização, mais de um funil de ativação. Novos mercados, pode ser que você precise também ampliar. E a questão de frente massiva em canais ativos de mídia. Não só nas redes sociais, mas também outros canais, jornais, revistas e tudo mais. E esses são os 3 planos práticos para que você possa seguir, dependendo do seu perfil, do seu momento, aplicando os funis com foco em experiência. E chegamos ao final do nosso encontro e da nossa aula. Então, espero que vocês tenham curtido, que você tenha pegado essas referências, que você tenha olhado para o seu momento, que você tenha olhado para o seu contexto e falado, beleza, é isso aqui que eu preciso agora para o meu negócio. E se você precisa de ajuda, não só para definir quais são esses funis, mas para a criação da copy, de toda a estrutura, receber documentos como esse aqui que eu mostrei, onde você vai ter toda a copy, você vai saber exatamente o que falar e quando falar e como falar, um documento como esse de entrega de bastidor, de entrega de aula ao vivo, um e-book bem estruturado com copy. Aí entra a nossa consultoria online. A nossa consultoria online é diferente de mentorias, tá? Aqui eu não vou ficar te vendendo somente, a gente vai criar funis mesmo. Funis como esse, funil de e-book, um funil de workshop de aula ao vivo, como esse daqui, que é lá dos americanos, que eu coloquei como exemplo.
funil de encontros ao vivo, sala secreta, que aqui no Brasil, né? Eles colocaram a sala secreta, um funil de ativação, de oferta, super promoções. Então, a gente, como copywriter, eu e minha equipe, nós podemos criar isso para você. Aqui eu coloquei alguns exemplos de projetos que eu trabalhei, alguns depoimentos. Natanael Oliveira, que foi meu mentor durante muito tempo, trabalhei com ele em altos projetos, tive a honra de escrever um livro junto com ele para uma cliente. Edu, psicólogo, grande Edu, mestre em saúde mental, Alan, personal trainer, a Oceane, que é advogada, o Aldolfo, que foi da Febracis, e ali eu trabalhei com ele também no projeto da MetaCis, do Método CIS. Então, esses são alguns dos meus clientes, alguns depoimentos que eu tenho aqui. E se você quiser que eu e minha equipe implemente algum desses funis, a gente entra com toda a parte operacional e a parte estratégica e o acompanhamento. Então, a gente tem pacote de 3 meses, 6 meses e 1 ano. Tudo vai depender do seu momento. Então, a gente tem gente que precisa só do funil de aquisição. Tem gente que precisa do ecossistema inteiro. Então, dependendo do seu momento, do seu contexto, a gente vai desenvolver o seu material. E se você quiser saber um pouco mais como que funciona, clique ali e marque uma conversa comigo. Porque nessa conversa, eu vou montar um planejamento para você. Então, dependendo do seu momento, do seu nicho, daquilo que você já tem para vender, a gente vai criar um planejamento juntos. E a partir desse planejamento, o que é esse planejamento, Diego? Eu vou falar exatamente o que a gente vai fazer nos próximos meses. Então, olha, fulano, primeiro a gente vai entrar com essa campanha de aquisição. A campanha de aquisição a gente pode usar esses temas aqui. Depois a gente vem com a campanha de monetização. Na campanha de monetização já são esses outros temas. E depois a gente pode entrar com a ativação. E você decide se faz sentido para você ou não. Fazendo sentido, a gente segue os próximos passos. Eu te acompanho e faço as entregas da copy, faço as entregas dos roteiros. E dependendo do pacote, a gente faz o tráfego pago, faz as páginas de vendas. Então, tudo é conversado e tudo é muito personalizado para o seu momento agora. Então, para saber um pouco mais como eu e minha equipe pode criar esse ecossistema de vendas online e criar esses funis com foco em experiência, é só clicar aqui, fazer o cadastro, preencher a ficha de aplicação, que a gente vai entrar em contato com você, marcar essa reunião, marcar essa conversa, eu vou te fazer essa apresentação e a partir dali nós decidimos juntos se damos os próximos passos ou não. Ok? Bom, muito obrigado pelo seu tempo. 2026 chegou e eu espero que você tome a decisão certa de fazer o negócio acontecer. E se você tomar essa decisão, conte comigo e conte com a minha equipe para os próximos passos. Até já e até a próxima.